Olá, alunos da EMEB Cândido Portinari, da turma de 7ª e 8ª, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Professora Cláudia passando aqui para tirar algumas dúvidas de vocês. Sobre a atividade da quinzena que está se encerrando, eu soube que vocês tiveram algumas dúvidas, né, para poder fazer essas atividades, que começa aqui, né, com o nosso poema do Braulio Bessa, nosso querido e amado Braulio Bessa. Então, vamos lá. Vem comigo tirar essas dúvidas, tá? Bora lá. Agora vamos lá ao poema de Braulio Bessa. A terra, nossa morada. A terra, nossa morada, está sendo destruída por quem vê preço em tudo e não vê o valor da vida. Pobre homem se enganando, desmatando e matando, se tornando um suicida. Como é triste ouvir tocar a canção da motosserra, suas notas ecoando em todo o verde da terra. E se isso não acabar, todo bicho vai virar refugiado de guerra, obrigado a deixar o habitat natural, fugindo de um predador ganancioso e mortal. Questiono sem ofensa: será que o homem não pensa e o bicho que é irracional? A poluição já foi problema nos centros urbanos, porém hoje ela castiga do sertão ao oceano. Quer saber como mudar? Precisamos reciclar a mente do ser humano. Se o homem fosse esperto, bem esperto, se tivesse mais cautela, preservava a natureza, cuidava bem dela, basta ser inteligente. Ela precisa da gente e a gente precisa dela. O clarão de uma queimada, o socorro é urgente. Se não mudar o presente, não vai existir futuro. Para que banheiro de luxo, sem ter água no chuveiro? Para que restaurante chique, sem comida, companheiro? Vale a pena terminar com o pulmão seco de ar e o bolso cheio de dinheiro? Tem gente que vai à luta com bandeira e com cartaz. Tem gente que não se importa e diz: está tudo em paz. Não hesite, camarada. Se não vai fazer nada, não critique quem faz. Sou apenas um poeta. Sei que não sou um cientista, porém nem precisa ser doutor ou especialista para saber com precisão que nessa grande extinção ninguém escapa da lista. Grito pela natureza, através da minha arte. Receba minha poesia, reflita e não descarte. Guarde dentro de você e depois faça sua parte. Não se clareia, não clareia, eu asseguro. O fogo assassino mata, deixando a mata no escuro. Então, gente, aqui a gente tem o poema do Braulio Bessa, esse poeta maravilhoso, cordelista divino, que abordou de uma maneira muito prática, simples e objetiva o problema que a gente está vivendo hoje, que é a questão ambiental. Se a gente vai lá e derruba as árvores da floresta amazônica, por exemplo, não chove aqui no estado de São Paulo, não chove no Mato Grosso, não chove em Minas, não chove no Rio de Janeiro, não chove no sul do país. Ou seja, a nossa chuva ela vem da Amazônia. Se eu desmato as florestas, não vai ter mais bicho. Ah, professora, mas eu moro na cidade, não preciso de bicho. Precisa, porque se não tiver bicho, não tem controle de praga. Como assim? Se você não tiver os bichos, quem vai controlar as pragas de ratos e outras mais? Das florestas, quem vai controlar os mosquitos, se não tiver quem coma os mosquitos, certo? Ou seja, tudo é aqui, ó, entreligado. Agora vamos para a nossa interpretação. Quem vê preço em tudo sem dar valor à vida? Só uma dica, é o bicho ou é o homem? Em sua opinião, quem é o suicida no poema? Justifique. Você vai dizer para mim, você vai dizer para mim e vai dizer para Renata.
Professora, eu acho que, na minha opinião, o suicida é o homem por isso, 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 isso. Ah, não concordo não. Na minha opinião, suicidas são os bichos que ficam lá dando bobeira por isso, isso e isso. Mas justifique, é a sua resposta, tá? Leia o poema e dê a resposta pra gente. Qual era o problema nos centros urbanos e agora também nos oceanos? Ou seja, qual é o problema que a gente tinha aqui na cidade e que acabou chegando lá nos mares e oceanos? O nosso lixo, que a gente não conseguia mais suportar ele, que saía da porta da nossa casa, ia para os lixões, porque não ia para os aterros, agora chegaram lá nos oceanos. E tudo que chega no mar, o mar traz de volta para a gente. E com isso a gente perde a qualidade da praia. O que o poeta quis dizer acabar com o pulmão seco de ar e os bolsos cheios de dinheiro? Se você não tem ar de qualidade, limpo, bom para você respirar, você vai ter muitas crises de bronquite, você vai poder desenvolver algum problema respiratório, como uma asma, né? Você pode até sufocar quando tem aquelas queimadas, quem mora no Mato Grosso, que a região fica toda acinzentada, fica toda alaranjada, fica dessa cor aqui, ó. Mas isso fica por quê? Por conta da poluição. Aí você fala, nossa, que espetáculo bonito, tá tudo alaranjadinho. É poluição da queimada. E as pessoas não conseguem respirar, tem que ir pro posto, fazer inalação. Isso é vida? Não, não é não. Ou seja, vale você ter dinheiro se você não tem o básico, que é para respirar? Vamos pensar sobre isso. Produção de texto. Observe a charge, essa daqui, aqui, tá? E faça uma redação. Esta redação deverá ser enviada separadamente para a professora, pois valerá nota. Não esqueça de colocar nome e série, tá, gente? Aqui vocês têm uma charge de 2 homens conversando, tá? Aqui e aqui. Aí um fala assim, não tô entendendo direito como funcionam os cálculos do desmatamento. Aí o outro diz para ele assim, eu vou explicar. Simples, quanto mais a floresta diminui, meu lucro cresce. Ou seja, tem gente que ganha com a floresta no chão, só que a floresta vale mais de pé. Mas pessoas que só pensam de mentalidade pequena e que só pensam no bolso, querem pôr a floresta no chão. Só que a gente não vive, você não come, você não bebe madeira, certo? Aí você vai fazer uma redação comentando sobre essa charge, vai mandar para mim e vai mandar para Renata, beleza? História. Agora nós vamos para a Revolução Industrial. Professor, o que a Revolução Industrial tem a ver com o poema do Braulio Bessa? Vamos descobrir, tá? O advento da Revolução Industrial deixou para trás todo o modo de produção agrícola e manual, utilizando máquinas no auxílio das ações humanas e ampliando dessa forma a produção e os mercados. Ou seja, as pessoas pararam de usar só a agricultura, fazer tudo manualmente, colocaram máquinas, expandiram seus negócios e com isso começaram a vender mundo afora. Porém, a atividade humana, principalmente a industrial, tem provocado grandes efeitos ambientais provenientes do consumo de recursos naturais e na geração de resíduos e rejeitos industriais, tá? Calma que eu já explico. A industrialização originou uma série de intensos desdobramentos na economia com modos de produção mais eficientes, no social com as relações entre proletários e burgueses, patrões e empregados, e no ambiental com impactos ao meio ambiente. Exemplo, poluição. Quando você estava lá fazendo a sua roupa manualmente, fazendo seu calçado, trabalhando na lavoura, você fazia uma certa poluição? Sim, todo mundo polui, tá? Desde que você respira, dá um espirro, né? Solta um pum, dá uma poluição. Mas quando você vai para o meio de produção da fábrica, você vai precisar água,
você vai precisar de energia, e essa energia vem através de carvão, tá? E carvão suja, poluição. E aí você vai desenfrear um consumo que, por exemplo, eu vou comprar 10 blusas dessa, eu vou de cada cor para cada dia. Eu vou precisar de 10 blusas dessa? Antes eu não vivia sem? Não vou dizer que eu vivia sem a blusa, mas assim, eu vivia com uma quantidade menor e que me supria as necessidades, ou seja, o consumismo desenfreado, tá certo? E que gera um grave impacto ambiental. Porque, eu não quero mais, você descarta. Só que quando você é um que descarta, agora imagina quando você se torna 7 bilhões que descartam coisas. 7 bilhões, sim, a população do mundo é 7 bilhões de pessoas. É muita gente, tá? A transformação que o ser humano imprimiu à natureza com o uso das máquinas e com a necessidade cada vez maior de matérias-primas fez surgir uma nova relação homem-natureza, na qual o ser humano domina e explora os ambientes naturais, principalmente em decorrência do consumismo, em especial nos países ricos. Como assim, professor? Os países ricos, vamos pegar a Inglaterra, lá começou a Revolução Industrial, começaram as máquinas, os teares, os trens a vapor, etc. Eu preciso de madeira para fazer o trem se locomover. Eu preciso de carvão para fazer os meus teares se locomoverem. Isso tudo gera uma poluição. Antigamente o pessoal achava bonito aquela imagem do céu todo poluído porque era o progresso. Só que hoje a gente sabe que não é bem isso. Céu poluído não é progresso. Céu poluído significa menos saúde, menos qualidade de vida. E hoje, com as questões ambientais muito na pauta ultimamente, o país que ele quer ficar bem na foto, ele reduz a poluição, ele reduz essa prática danosa do meio ambiente para ele conseguir o quê? O selo verde. Só que o Brasil tá ficando para trás. Mas vamos lá. A degradação ambiental foi crescente e desenfreada durante os séculos 19 e 20 e com consequências evidentes no século 21. A poluição atmosférica, a contaminação da água e do solo, retirada de florestas e etc., o que tornou sombria as previsões futuras para a vida no planeta. A poluição atmosférica está concentrada principalmente em regiões industriais como o leste da China, Europa Ocidental, Nordeste e Sul dos grandes lagos nos Estados Unidos, tá? Caso importante, mudanças não sejam tomadas a fim de se adotar o desenvolvimento sustentável, que chama-se sustentabilidade, né? Estabelecendo uma nova relação homem-natureza, as indústrias contribuem severamente para o aumento das emissões de gases do efeito estufa na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global antropogênico. Professora, o que tudo isso quer dizer? Muito simples. Desde que o homem começou a produzir como um louco, não respeitando a natureza, o meio ambiente, derrubando madeira para fazer carvão vegetal, derrubando a vegetação, acabando com a população de animais, ou seja, com a fauna, acabando com a flora, ou seja, com as nossas plantas medicinais e com as nossas plantas que a gente nem sabe que às vezes que existem. O que está acontecendo? A poluição está aumentando. E quando a poluição aumenta, é como se ficasse uma grande bolha. Sabe quando a gente pega, coloca uma luz em cima de um vidro e embaixo você põe a mão, não esquenta? É mais ou menos o que está acontecendo com o nosso planeta. Está criando uma grande redoma de gases que não está deixando o calor se dissipar. Aí você vai perguntar assim para aquele seu avô, para aquele seu tio mais antigo, ou se você se recorda também, antigamente as estações do ano elas eram certinhas, né? A gente sabia quando fazia frio, a gente sabia quando fazia calor, a gente sabia quando era aquele tempo intermediário que era primavera e aquele tempo que tá dando dizer, ó, o frio tá chegando, o outono tá aí. Só que hoje a gente tem praticamente uma estação no ano, que é o calor.
E quando ele chega em janeiro, ninguém aguenta. É aquele calor insuportável, que você fala, meu Deus, e aí falta água. Antigamente o pessoal falava assim, nossa, só falta água no Nordeste, aqui em São Paulo não. Só que desmata a Amazônia, não vem água para cá. E aí tem o quê? A crise hídrica. Aí a pessoa faz o quê? Para aguentar o calor, vai lá e compra ar-condicionado. Professor, eu não posso me dar um conforto? Pode, mas calma, procure aquele que ele não agride tanto, perdão, o meio ambiente. Como assim? Procure aquele inverter. Ele gasta menos e com isso a natureza agradece, o seu bolso também. Ou seja, você passou a consumir mais, a natureza passou a ser mais degradada e com isso quem perde? Eu, você, todos nós, tá? E aquecimento global é fato, tá? Não é fake não, é fato. Porque toda vez que a temperatura do planeta sobe, aquelas placas de gelo que ficam lá no Polo Norte e no Polo Sul, elas derretem. Aí vai chegar uma hora que as cidades litorâneas vão ser engolidas pela água do mar. E isso não é filme de Hollywood. Se a gente não parar esse aquecimento global, isso vai acontecer, certo? Mas continuando, a Revolução Industrial levou à urbanização, que por sua vez provocou problemas relacionados à geração de resíduos sólidos, o famoso lixo. A ocupação desordenada do solo com desmatamento e impermeabilização, a contaminação dos cursos fluviais com esgotos e resíduos sólidos, ao aparecimento de ilhas de calor e etc. Nas últimas décadas, vem ocorrendo uma importante transformação na administração industrial, de consequências positivas na área da sustentabilidade, com a adoção de medidas amenizadoras de impactos ambientais, a reciclagem, o reuso da água e etc., modificando pensamentos e atitudes do passado e que a deterioração ambiental era uma consequência inevitável do processo industrial. Vamos lá. Lembra que eu falei que a gente tinha um problema do lixo? Quando você tira a pessoa do campo e ela vem todo mundo para a cidade, você já tem as pessoas que moram na cidade. As pessoas que vêm do campo, na maioria das vezes, elas não têm tanto recurso. Então elas vão ficar aonde? Nos lugares mais afastados. E elas vão fazer o quê? Derrubar a vegetação que tem ali. Ali às vezes costuma ter rios, córregos e etc. Vamos pegar um exemplo aqui. Aquele rio aqui passa ali atrás ali perto ali da Juscelino Kubitschek, atrás da Tequim, aqui no Portinari. Ele já foi um rio limpo. Já teve peixe ali. Professor, aquele é um esgoto, sim. Aquele rio é um esgoto. Aquele rio o Tietê já teve peixe, já teve campeonato de regatas, ou seja, que as pessoas remavam, faziam competições, clubes chiquérrimos ali ao redor. E hoje é um esgoto a céu aberto. O Pinheiros também, o Aricanduva, o Tamandateí, todos esses, o Córrego dos Meninos, todos foram transformados em quê? Esgoto a céu aberto. E com o desmatamento que a gente está tendo na Amazônia, se a gente não conseguir reverter esses rios, não vou dizer para que eles tenham água potável novamente, consegue, mas não a curto prazo nem a médio prazo. A longuíssimo prazo, a gente precisa dessa água desses rios. Como assim, professora? Se eu começo a fazer um processo sério de descontaminação e despoluição desses rios, fazendo coletores troncos, estações de tratamento de água, tendo 100% dos esgotos industriais e residenciais tratados, água de reuso, para que serve isso? Para molhar as plantas e jardins, tipo os corredores da Metra, os parques das cidades e etc e tal, lavagem de ruas quando tem feira. Aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar a água potável para o meu consumo e eu posso usar a água desses rios que eu vou despoluir para fazer água de reuso, que já vai me aliviar e muito. Pensa, a natureza nos dá todas as opções. É só questão de pensar. Só que hoje em dia, por uma coisa chamada ganância, o que acontece? Ignorem a moto. A gente está perdendo os nossos meios de recursos naturais. E isso não é bom. Agora temos umas questõezinhas aqui.
O que a Revolução Industrial deixou para trás? Foi só um meio de produção artesanal e agricultura? Os impactos ambientais depois das indústrias são provenientes do quê? Vai lá no texto, pesquisa, escreve e manda pra gente. Quais desdobramentos geraram a industrialização? Outra perguntinha que você vai lá no texto, lê e escreve pra gente. O que fez mudar a relação homem-natureza? Aí tem 3 alternativas. O socialismo, o consumismo ou o comunismo? Consumismo. Quando você compra aquilo que você necessariamente não precisa, só por comprar. Ah, eu vou comprar tantas blusas porque a minha vizinha tem 10, eu vou comprar 15. Ah, eu vou comprar 30 botas porque a minha vizinha tem 28, eu quero ter 2 a mais, vou fazer competição. Isso não é consumismo, tá? Você tá gastando dinheiro, tá? O que a Revolução Industrial trouxe consigo para o meio ambiente? Pensa, reflita, escreva pra gente. Agora vamos para ciências. Fontes de energia alternativa. Existe isso? Sim, vamos lá. Também conhecida como renovável, uma fonte de energia alternativa é responsável por realizar uma geração elétrica de baixo impacto ambiental e também é sustentável. A energia solar, por exemplo, é uma energia alternativa. Assim, diferentes das energias convencionais, as fontes de energia alternativa não usam combustíveis fósseis. Professora, o que é combustível fóssil? Simples. Petróleo, carvão, tá? Isso é combustível fóssil, tá? No Brasil, as energias têm sido usadas há muito tempo, correspondendo a quase 84% de toda a matriz energética. Porém, no mundo, a situação é outra. Apenas 14% da matriz energética mundial são compostas por energias alternativas. Estamos bem na foto. Não entendi. O Brasil, ele usa a energia vinda da água, a energia vinda do sol, a energia vinda dos ventos, tá certo? Como fontes alternativas de energia. E nos outros países, não. 84% de toda a nossa composição de energia vem da água, vem dos ventos, que é o parque eólico, e vem do sol e outras que eu vou falar aqui. Mas os outros países usam o quê? Petróleo, carvão. E não é bom, tá? Entenda quais são as energias alternativas e suas fontes e a importância no uso de energias alternativas no Brasil e no mundo. O que são fontes alternativas de energia? Fontes alternativas de energia são matérias-primas produtoras de energia que, diferentemente das energias convencionais, não utilizam derivados de petróleo e outros combustíveis fósseis para sua geração de energia. Exemplos de energia alternativa são energia solar, do sol, aquelas placas que as pessoas colocam nas casas, no telhado. Energia eólica, vento, aqueles grandes cataventos que tem no Nordeste, especialmente do Rio Grande do Norte. Energia maremotriz, da maré, das ondas do mar. Gera energia, professora? E como? Tá? Energia ondomotriz, ondas do mar. Uma é da maré e a outra é das ondas. Qual que é a diferença? Uma fica aqui perto da gente e a outra fica lá para dentro do oceano, tá? Energia hídrica, da água, tá? As nossas usinas hidrelétricas, tá? Itaipu, Tucuruí, Furnas, aquela que temos lá na Chesf, no Vale do Rio São Francisco, no Nordeste, todas são feitas do quê? Água, tá? Energia geotérmica, calor interno da Terra. Energia nuclear, núcleo atômicos e biocombustíveis, etanol e biodiesel, tá? Esse tipo de energia substitui as energias convencionais, que utilizam combustíveis fósseis, gerando menor impacto ambiental, principalmente em relação às emissões de dióxido de carbono, maior responsável pelo aquecimento global. O Brasil é
top, ele domina todas essas tecnologias. Ele poderia estar muito bem na foto. Inclusive, com relação à matéria dos carros, vamos pensar o seguinte: o Brasil é um dos poucos países do mundo, se não for o único, que domina desde a produção até o processo de colocar na bomba um combustível totalmente limpo, que é o etanol. E fez com que esse combustível, o etanol, que a gente chama por álcool, fez com que as grandes montadoras mundiais, vamos pegar Ford, vamos pegar Fiat, vamos pegar Volkswagen, GM, a Jeep, Chrysler e outras montadoras, tivessem que fazer com que a sua tecnologia entrasse dentro do etanol, ou seja, elas tiveram que se adaptar a esse combustível, que é limpo. E que lá na Europa, Estados Unidos e outros lugares do mundo, eles não estão mais aceitando a gasolina, porque polui muito e o álcool não polui praticamente nada. Só que o Brasil está perdendo o bonde da história, tá? Por que, professora, que o Brasil está perdendo o bonde da história com relação ao álcool? Porque os produtores de cana preferem vender açúcar do que vender álcool. Aí eles ficam, bom, hoje o açúcar está mais barato, eu vou vender álcool. Hoje o açúcar está mais caro, eu vou vender açúcar. E com isso nós ficamos reféns, tá? Porque não há um mercado regulador, tá? Não há uma norma que regulamente toda essa produção, tá? Vamos lá. Vantagens. As fontes alternativas de energia são uma opção de substituição do modelo energético atual, que se baseia no uso de combustíveis fósseis, poluentes e esgotáveis. O petróleo uma hora acaba, tá? O etanol, ele é renovável, ele não acaba, tá certo? Se você for plantando, você vai ter etanol sempre. Agora, o dia que acabar a última gota de petróleo da bacia de Campos e do pré-sal, esquece, não tem mais, tá? Veja as principais vantagens do uso de fontes alternativas de energia. São consideradas energias limpas, menos poluentes e inesgotáveis, podendo regenerar-se em pouco tempo na natureza. Os impactos negativos na natureza são bem menores se comparados ao uso de fontes não renováveis, como petróleo. Comparadas ao uso da energia nuclear, as fontes alternativas oferecem riscos bem menores. Professor, o que é energia nuclear? É a energia que vem do átomo. É uma energia, em tese, limpa, porém muito complicada para você poder usar. Como assim? Porque ela envolve um risco muito grande. Porque se uma usina atômica explode, você tem uma radiação que vai ficar por séculos e séculos. Digamos, você vai, seu filho morre, seu neto morre, seu bisneto, seu tataraneto, e a radiação continua. É assim, é uma energia limpa, porém o seu manuseio é muito complicado. Depois, mais futuramente, a gente pode até entrar nesse assunto, tá bom? Aí, vamos lá. Aqui. O uso dessas fontes de energia, é uma forma de se reduzir a dependência em relação ao modelo energético atual, que é do uso de combustíveis fósseis. Ou seja, se eu vou para os outros meios de energia produzida pela água, energia hidrelétrica, se eu vou para energia solar, se eu vou para energia eólica, gente, eu estou economizando, produzindo e praticamente a mesma quantidade que você precisa, ou mais até. Arrisco até a dizer mais do que aquelas usinas que produzem energia via o quê? Carvão. Via o quê? Termoelétrica, que precisa de petróleo. Ou seja, você vai produzir mais energia a um custo menor e gastando menos, e você pode repassar esse baixo custo para a conta de luz, tá? É difícil, mas em tese é viável, tá? Aí vamos lá, entre as formas de energia destacam-se a energia solar. A utilização de energia solar como fonte de energia alternativa possui inúmeras vantagens. É uma matriz energética limpa, renovável, abundante e que apresenta bom custo-benefício. Nos Estados Unidos já é bastante usada
no aquecimento da água e na geração de energia elétrica. Países que se encontram nos trópicos, como México, Bahamas, China, Brasil e Paraguai, possuem grande potencial de obtenção dessa energia, em decorrência da grande insolação que recebem. O aproveitamento da luz solar, no entanto, ainda requer avanços de tecnologia para que seu uso seja viabilizado economicamente. Tá? A energia elétrica por meio de luz solar pode ser obtida de duas formas: direta, por meio de painéis de células fotovoltaicas ou por meio de coletores instalados nos telhados das residências, e indireta, por meio de usinas construídas em áreas em que a insolação é abundante, onde são instalados inúmeros coletores solares. Ou seja, você pode colocar um painel, aquelas placas em cima do seu telhado da sua casa, você vai gerar uma energia. Você, por exemplo, você vai comprar um chuveiro, que é aquela duchinha, que não é elétrico, que você abre aqui, aí você vai ter um misturadorzinho de água, por exemplo, e o chuveiro a gente sabe que é um grande campeão de energia elétrica, né? De gasto. Só que aí você não vai gastar energia elétrica, porque a sua energia elétrica vem do sol. E dependendo do quanto você consiga produzir na sua casa, você ainda pode vender essa energia para as empresas tipo o Enel e por aí vai. Então você ainda pode receber com isso. Professora, por que a gente não fica sabendo disso? Não é interessante. Empresas como o Enel, Light e a própria Eletrobras não são muito, digamos assim, adeptas que você fique sabendo muito dos seus direitos, tá? Mas é interessante. É caro no começo? É, não vou dizer que é barato, porém é uma energia que se paga, tá? E aí você vai ver como é interessante. Aí vamos às demais, tá? Aqui. Energia eólica. Perdão, antes de chegar na energia eólica, você também tem grandes usinas de energia solar. Você vai colocar aquelas placas no chão, direcionadas ali bonitinho, e elas vão captar, elas vão armazenar aquela energia, passam por grandes fios, levam para as baterias, armazenam e vende-se isso tudo. Você tem dois jeitos: o jeito, digamos assim, mais industrializado e o jeito residencial. Isso é muito importante. Agora vamos para a energia eólica. O vento é um recurso natural abundante e, quando intenso, pode ser usado para obtenção de energia produzida a um custo geralmente baixo. Seu uso como gerador de energia iniciou-se no século XIX. O Brasil ainda não se destaca no uso de energia eólica, porém tem demonstrado alguns avanços, principalmente nos estados das regiões Nordeste e Sul, que contam com a presença de ventos alísios. O que é isso? São ventos muito fortes, constantes, durante uma determinada época do ano, que estão sempre ali movimentando aqueles grandes, como a gente costuma dizer, cataventos, mas que são geradores de energia e que fazem a grande produção. Digamos que um parque eólico no Nordeste é capaz de produzir energia por um dia para uma cidade, digamos assim, do porte de Campinas. Ou seja, quanto que você já não vai poupar da energia da água? Pensa, né? A obtenção da energia eólica ocorre por meio de equipamentos chamados aerogeradores eólicos, que convertem a energia cinética dos ventos em energia elétrica. Por esse processo não emitir gases poluentes para a atmosfera, essa energia é considerada uma fonte limpa. A energia eólica, a energia dos ventos, também é renovável, porque sempre venta, tá, gente? É um recurso que existe desde que o mundo é mundo. A produção de energia elétrica é feita através de turbinas aerogeradoras e não envolve nenhum tipo de queima, sendo a mais recomendável para a diminuição de gases que causam o efeito estufa. Ou seja, se você está afim de acabar com o efeito estufa, o que você vai fazer? Se você tiver bastante vento, uma localidade com muito vento, vamos pegar Rio Grande do Norte, por exemplo, aquele estado magnífico, lindo do Nordeste, você vai instalar em toda a costa grandes geradores, aerogeradores, que parecem grandes cataventos, parece até aqueles cataventos de criança que a gente brinca de vez em quando, mas só que é coisa para gente grande.
E aí o que você vai fazer? Você vai produzir energia. Pensa que você vai ter cidades do porte de Salvador, cidades do porte de Recife, que, por exemplo, não vão precisar gastar 1 megawatt de energia produzida por hidrelétrica. Só energia eólica, energia vida dos ventos. Olha que economia, olha que coisa boa. E ainda você contribui com a natureza. É muito bom. Agora vamos nos hidratar, que isso é importante. Biocombustíveis. Biocombustíveis são produzidos por meio da queima de produtos da biomassa, como plantas e madeiras. O uso de biocombustíveis é feito por meio de aproveitamento da biomassa. Energia proveniente da biomassa pode ser obtido por meio de queima de plantas, madeiras, materiais vegetais e animais. Existem diversos processos que geram energia elétrica por meio de biomassa, como combustão direta, fermentação, gasificação, entre outros. Uma fonte de energia pouco poluente são seus recursos são renováveis. Os biocombustíveis produzidos pelo aproveitamento da biomassa são etanol, gerado a partir da cana-de-açúcar, eucalipto, milho ou beterraba. É um combustível renovado e menos poluidor que a gasolina. Biodiesel, produzido a partir de gorduras vegetais de plantas oleaginosas, foi consagrado como combustível ecológico, pois emite cerca de 60% menos gás carbônico e menos 90% de enxofre que os combustíveis tradicionais. Ou seja, o nosso combustível etanol é um biocombustível e ele é muito bom. Ele é perfeito, ele é melhor que o etanol produzido nos Estados Unidos, que é derivado do milho. E o nosso não, o nosso é perfeito, é redondinho, temos toda a tecnologia, dominamos todo o processo, sabemos como produzir motores adequados a isso, sabemos como fazer esses motores renderem bem, só que, né, precisamos de uma parte mais